Convido os irmãos a curvarem suas cabeças para que nós possamos orar, dando início, então, aqui ao sábado, né? Vamos orar então nesse instante. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, se é a tua misericórdia, ó Pai, a causa de não sermos consumidos pelos nossos pecados. Obrigado porque na manhã desse dia, mais uma vez, ela se renovou ao nosso favor. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de, ao longo dessa semana, podermos passar pelos evangelhos, ó Pai, acompanhando dia a dia, ó Deus, a última semana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que aquilo que ouvimos, ó Pai, e aprendemos possa trago para nós, ó Pai, crescimento espiritual, edificação do teu corpo. Dando sabedoria, ó Pai, ainda hoje, também amanhã, pela manhã, às 9, quando estaremos vendo, ó Pai, a respeito da ressurreição. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe e nos ajude. Ser com cada um dos irmãos, ó Pai, que tem nos acompanhado, que o Senhor os fortaleça, ó Pai, continue cuidando de cada um, ó Pai, fazendo-os com que eles continuem firmes, ó Pai, na sua caminhada cristã, vivendo cada dia para a honra e glória do teu nome. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, nós vamos começar hoje lendo aí um texto de João, capítulo 19, versículos 41 e 42. João 19, versículos 41 e 42, que nos diz assim: No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, nós vimos ontem, a sexta-feira de Jesus, um dia muito difícil. Vimos que Jesus ele foi julgado de forma injusta, ele foi condenado sem que qualquer crime lhe pudesse ser imputado, fosse na perspectiva jurídica ali romana, passando pelos dois líderes ali, ou na perspectiva religiosa judaica, Então Jesus ele ainda assim foi crucificado com requintes de crueldade e foi sepultado apressadamente, como nós vimos nos textos ontem, Então antes que a sexta-feira acabasse, tudo havia terminado, Então veio a noite da sexta-feira e raiaram ali as primeiras luzes do sábado, Veio a noite ali da sexta-feira e com isso raiaram ali as primeiras luzes do sábado. O dia sagrado, para os judeus ali, como nós sabemos. Ninguém poderia se distrair trabalhando, no sábado, era o dia de descanso. Haveria serviços no templo, como nós percebemos nos relatos, haveria serviço ali no templo. Imagino que havia também conversas, por todos os lados e um certo silêncio também ali, durante todo o sábado. Então, os acontecimentos da sexta, ditavam ali o clima do sábado. Onde estariam os discípulos? Uma semana antes, Jesus havia sido recebido ali em Jerusalém, domingo de Ramos, Jesus havia sido recebido ali em Jerusalém com honras de um Messias, E depois aquelas vozes, que proclamavam Hosana, bendito que o rei que vem em nome do Senhor, foram as mesmas vozes que gritaram, ontem, crucifica-o, O que levou ali a uma mudança tão drástica, na vida daquelas pessoas, na ação delas, nas atitudes, a um fim tão trágico. Então agora tudo havia terminado, pensavam alguns, Alguns pensavam, olha, agora acabou tudo, Agora tudo havia terminado, Perguntavam outros, será que agora terminou tudo, Então certamente, irmãos, a claridade do sábado ali não poderia iluminar as trevas no coração dos discípulos. Então as mesmas perguntas, sem sentido ali, voltando a todo tempo, O que aconteceu? O que será que aconteceu,
perguntavam ali os discípulos, né? As perguntas sem sentido ali voltavam incomodando ali no coração deles. O que aconteceu mesmo, né? O que foi isso que houve, né? Era verdade o que tinha acontecido ou era apenas um pesadelo? Sim, de fato, nós vimos e sabemos que era verdade, sim, né? Talvez tenha sido o mais lento de todos os sábados da história, né? Um sábado de um vazio cheio de angústia e estarrecimento ali, em que toda quietude era perturbadora, né? Mesmo a brisa da tarde ali era incômoda, né? Então gerava lembranças que trazia de volta a dor, as perguntas, o fracasso, né? Mas aquele sábado, meus queridos irmãos, aquele sábado lá foi apenas um dia, né, entre a tragédia e a vitória, né? Uma ponte difícil de cruzar, mas apenas uma ponte, né? Então logo tudo mudou, né? Nossos momentos entre tragédia e vitória podem até parecer eternos, mas um dia passarão, né? Eles são um interlúdio ali das mudanças, nós podemos dizer, especialmente as mudanças em nós, né? Ainda que os fatos não mudem, né? Então quando nós mudamos, tudo muda, né? Os sábados como aquele podem também acontecer sem que ninguém veja, né? Somente dentro de nós, mas mesmo lá Deus vê e sabe o que fazer. Então nós não precisamos nos desesperar, devemos esperar, devemos esperançar, né? Esperar a boa hora de Deus. Então aquela semana estava acabando para os discípulos, né? Era o sábado, aquela semana estava acabando para os discípulos, mas não a história que estavam vivendo, né? Algo novo aconteceria e de fato nós sabemos que aconteceu. A última palavra não seria da cruz e nem do sepulcro, né? A última palavra jamais será da tragédia, porque o soberano, né, é um Deus de amor, é um Deus poderoso, né? Então nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos sim depositar nossa confiança no Senhor. Jesus, ele não enfrentou a cruz para nos deixar sozinhos, para nos deixar órfãos, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, como diz na sua palavra. Então aqui o resumo do sábado, né? Aparentemente um silêncio, né, ensurdecedor e também angustiante, mas voltando ao início, né, desse sábado, sabemos que o sábado judaico ele se estende, né, o dia se estende da noite daquele dia anterior até a tarde do outro, né? Então o sábado judaico se estende do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, né? Então nada se sabe sobre o paradeiro dos discípulos no dia seguinte, né? Por onde é que os discípulos andavam nesse sábado, né? Então nada se sabe do paradeiro dos discípulos no dia seguinte ao dia da paixão. Muito provavelmente, né, eles se esconderam por medo das autoridades judaicas, né, que pediram ali, os principais sacerdotes e fariseus, né, na realidade pediram ali, argumentaram, né, com Pilatos, pedindo ali permissão a Pilatos para proteger o túmulo de Jesus. E eles argumentaram o seguinte, abra aí a sua Bíblia em Mateus 27, né, continuando lá de onde nós paramos, Mateus 27, versículos 63 ao 66. Mateus 27, do 63 ao 66. Disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta, né? Então nós vimos aqui que os principais sacerdotes, né, e também aí os fariseus foram ali e pediram, né, a Pilatos, né, para proteger o túmulo de Jesus, para que os discípulos não viessem ali, porventura, no pensamento deles, roubarem o corpo e dizer que Jesus havia
ressuscitado, né? Então pensavam eles que essa guarda, essa escolta impediria, né, que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e depois falassem ali para as pessoas na cidade que Jesus havia ressuscitado. Então, segundo eles, né, eles falam ali, olha, se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes, né? E aí Pilatos respondeu ali, né, ao pedido deles, né, levem soldados e guardem o túmulo como vocês acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram ali guardas para protegê-lo. Então, de novo a pergunta, onde é que estavam os discípulos, né, nesse sábado, nesse instante? Nós podemos presumir, né, com base em suas ações no domingo, né, à noite que ainda virá, né, no caso amanhã à noite, que eles se esconderam com medo atrás de portas trancadas. Lembra que quando Jesus ressuscita, os discípulos estavam aí reunidos, né, trancados aí, ainda com medo, né, do que tinha acontecido, com medo das autoridades, de perseguição de alguma forma. Então, onde é que estavam os discípulos? Provavelmente, né, olhando para a narrativa dos textos de domingo à noite, é bem possível que eles estivessem de fato escondidos aí atrás de portas trancadas, né? Então, o sábado, portanto, foi passado com medo e pavor às escondidas, né? Os discípulos certamente estavam sofrendo, né, com o choque e o trauma ali dos rápidos e horríveis eventos do dia anterior, a sexta-feira da paixão, né? Eles haviam dedicado a vida a seguir uma pessoa que havia sido brutalmente e vergonhosamente executada como herege criminoso. Suas esperanças ali para o estabelecimento do reino messiânico de Deus foram destruídas em pedaços, né? Estavam provavelmente privados ali de sono e com pavor de perseguição e de processos por parte dos líderes judeus, né? Com seu líder executado por fomentar ali a sedição política, eles tinham de fato boas razões para temer. Então, com Jerusalém ainda abarrotada, né, de milhares de peregrinos da Páscoa, teria sido relativamente fácil se misturar e desaparecer ali, né? Alguns podem ter fugido para Betânia, né, ou outro local qualquer antes do pôr do sol da sexta-feira mesmo. Então a declaração de Lucas 23:56, né, que nos diz: no sábado descansaram conforme a lei exigia, pode muito bem servir aí de véu para encobrir, né, a turbulência emocional e física dos discípulos de Jesus no dia seguinte aqui à crucificação. Somente Mateus é que registra a atividade do sábado. Como nós já dissemos, os principais sacerdotes e fariseus se aproximaram de Pilatos e pediram aí, né, que ele guardasse o túmulo, né, as 7 chaves até o final do terceiro dia, o domingo, né? As 7 chaves ali até que tudo isso passasse, né, na mente deles, Jesus não ressuscitaria, né? Então eles explicaram ali ao governador que o mentiroso, né, o embusteiro, como eles chamaram Jesus, havia dito: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E expressaram ali a preocupação de que os discípulos, né, roubariam o corpo e proclamariam a ressurreição. E no pensamento desses homens, né, se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Foi o que eles argumentaram ali com Pilatos em Mateus 27, 63 e 64. Então, irmãos, o fato de os líderes judeus enviarem essa delegação, né, a Pilatos ali no sábado, revela a percepção que eles tinham da situação. Eles também estavam com medo. O fato é esse, eles também estavam com medo, né? O medo deles pode ter sido exacerbado pelas circunstâncias incomuns, né, ali em torno da morte de Jesus. Trevas ao meio-dia, né? O rasgo da cortina do templo ao meio, né? O terremoto e relatos de mortos ressuscitados e que estavam andando pelas ruas aí como se nunca tivessem morrido, né? Então, em outras palavras, a morte de Jesus teria cuidado, né, do problema, ou pioraria as coisas. Então isso também pairava ali, talvez, provavelmente na mente deles. Jesus fez várias predições, né, a respeito de sua ressurreição, que seus discípulos, infelizmente, mais uma vez, falharam em compreender ou tiveram dificuldade, né, em acreditar. Marcos 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31, né, vai nos dizer o seguinte:
Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então Jesus havia predito várias vezes, né, ali acerca da ressurreição, mas os seus discípulos mais uma vez falharam ali em compreender ou tiveram dificuldade em acreditar, né? Infelizmente é assim que nós vemos ali o comportamento deles. Os líderes judeus, eles tinham ouvido rumores daquelas previsões, ou podem até tê-las ouvido da boca do próprio Jesus, e eles queriam então garantir, né, que os discípulos de Jesus não perpetrariam ali uma farsa, né, fazendo parecer que as previsões ali se tornaram realidade. Então eles, juntamente com os próprios discípulos, aparentemente não esperavam uma genuína ressurreição sobrenatural, mas temiam muito. Então a resposta de Pilatos aos membros do Sinédrio, né, que o procuraram, é difícil de interpretar. Quando Pilatos respondeu ali em Mateus 27:65, levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor, Pilatos poderia estar concedendo permissão às autoridades judaicas e fornecendo a elas uma guarda de soldados romanos, né, extraídas ali da guarda militar romana designada para a segurança do templo, ou ele poderia estar negando o pedido e dizendo que guardasse o túmulo eles mesmos, utilizando a própria guarda judaica do templo. Então, em linhas gerais, esse aqui foi o sábado, né? Como eu disse, poucos relatos, apenas esse, né, em que os líderes judeus procuram Pilatos para guardar o túmulo, né, com medo de que os discípulos ali roubassem o corpo de Jesus e depois, em seguida, né, dissessem que ele havia ressuscitado. Então, em linhas gerais, este foi o sábado, né, após a sexta-feira da crucificação de Cristo, um dia de muito cansaço e medo para os discípulos. Cansaço e medo de serem também apanhados e condenados, né? Medo de como seria o amanhã, né? Para os líderes judeus, cansaço e medo, né, de serem vítimas de um golpe no dia seguinte. E assim ainda hoje caminha a humanidade, né? Cansada e amedrontada, e pensando, como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser o amanhã? O que é que vai acontecer amanhã? Então, a pergunta para nós hoje, meus queridos irmãos, diante desse curto devocional, que nós podemos aprender com o sábado aqui após a crucificação de Jesus? Qual a aplicação que nós podemos aqui extrair, né, destes incidentes do sábado da última semana de Jesus? Em primeiro lugar, nós podemos aprender aqui, irmãos, a esperar em Deus, né, a nos aquietar e saber que Deus, ele é Deus, né? Não deixarmos o medo nos dominar, né? Entregarmos-nos de fato ao Senhor e descansar. A Bíblia fala pouco sobre o sábado, né? Dia após a morte de Jesus e anterior ao da ressurreição do Salvador. Mas, mesmo sendo poucos os relatos, nos diz o bastante para nos ensinar que mesmo quando somos rendidos pela contingência, Deus, ele está seguindo com seu plano eterno, né? Deus, ele está seguindo com seu plano eterno. É só questão de tempo, né? Como você encara então o amanhã? Esse trecho nos ensina a não temer, a esperar, né, com fé, né, viver sem temor, né, com amor. Nós sabemos que Jesus ressuscitou e porque ele vive, podemos crer no amanhã, né, assim nós cantamos. Em segundo lugar, o sábado foi um dia meio oculto, né, assim entre aspas, na última semana de Jesus. Foi um dia de espera, né? Em algumas tradições, a vigília de Páscoa é guardada no sábado, né? As pessoas oram e leem as escrituras a noite toda esperando por Jesus, né? E aqui nós podemos até tirar uma lição boa para nós, né? Para nós criarmos nosso tempo de oração, né? De vigília, né? Até mesmo sabendo que amanhã, né, Jesus vai mostrar para todos que aquilo que ele pregou durante todo o seu ministério público e particular com seus discípulos era a verdade, né? É a verdade, e que ali, né, Jesus venceria a morte, e assim como ele venceu, nós também, né, temos parte com ele. Então, como você encara o amanhã? A lição que fica para nós é esperar com fé, né? Nutrir esperança,
né? Voltar-se para Deus na sua palavra e com oração, né? Buscarmos sempre ao Senhor aí diante das dificuldades que nos sobrevêm. Então estes são os relatos aqui do sábado, como eu disse ontem, né? Seria aí talvez o mais curto dos devocionais, e cumprindo aí, né, 20 minutos rapidinho passou. Que Deus nos abençoe, né, e nos dê sabedoria. Amanhã, né, Deus nos permitindo, às 9 horas da manhã, nós voltamos aí a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, e vamos aí falar sobre a ressurreição de Cristo, né, durante aí uns 30, 40 minutos, tá bom? Deus abençoe. Se alguém quiser aí falar alguma coisa, deixar algum pedido, pode ficar à vontade. Se não, estamos despedidos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.